Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Atenção, concurso para o Instituto Federal São Paulo, concurso para professor de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico. Informações: a prova terá duração de 4 horas, está prevista para ocorrer no dia 13 de outubro de 2024. Para a prova objetiva, as questões versarão sobre assuntos específicos da área de atuação, definido nos termos dos conteúdos programáticos que serão publicados no sítio eletrônico, provavelmente no dia 29 de julho de 2024. Nós vamos iniciar a nossa playlist com resolução de questões de matemática da prova realizada pelo Instituto Federal São Paulo no ano de 2023, cargo engenheiro civil. Cliquem na descrição desta videoaula, links do edital publicado pelo Instituto Federal São Paulo, provas específicas e playlist com videoaula de matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Então, vamos para os comentários das 5 questões propostas no concurso realizado no ano de 2023, cargo engenheiro civil. Questão número 11. A soma de 5 números inteiros consecutivos é igual à raiz quadrada de 4.900. Considerando os números dispostos em ordem crescente, qual o valor do penúltimo número inteiro positivo que antecede o primeiro desses 5 números? Ou seja, aqueles que estão antes do primeiro número dessa sequência, cuja soma é igual à raiz quadrada de 4.900. Aqui tem um comentário. As questões do Instituto Federal São Paulo são questões bem diferentes dos concursos realizados por outras bancas. Então, vejam esta questão. Vamos chamar os 5 números de x, o consecutivo x mais 1, x mais 2, ou seja, uma unidade a mais, x mais 3 e x mais 4, que é igual à raiz quadrada de 4.900, cuja raiz quadrada é 70. Então, nós temos aqui, somando x mais x mais x mais x mais x, eu tenho 5x. 1 mais 2 dá 3, 6, 10, que é igual a 70. Então, eu tenho uma equação 5x mais 10 igual a 70, onde x é o primeiro número dessa sequência. Então, 5x é igual a 70 menos 10. 70 menos 10 dá 60. 5x igual a 60. Daqui nós tiramos que x vai ser 60 dividido por 5, que dá exatamente 12. Então, este número aqui é o primeiro número. O consecutivo vai ser 13, 14, 15 e 16. Então, eu tenho aqui, o primeiro número aqui é 12. Ele quer saber o valor do penúltimo número inteiro positivo que antecede, que está antes do primeiro. Então, eu tenho 2. Vai ser o 11 consecutivo inteiro positivo. E o 10. Esse 11 aqui é o último e o 10 exatamente o penúltimo. Logo, resposta letra C. Questão 12. 6 amigos, sendo 4 mulheres e 2 homens, foram ao cinema assistir à estreia do filme Barbie. Combinaram de sentar-se juntos, um ao lado do outro, na mesma fileira. No momento de escolherem seus assentos, decidiram que entre os homens haveria ao menos uma mulher, 2 mulheres, 3 mulheres ou as 4 mulheres. Ou seja, não poderia ficar 2 homens consecutivos. Desse modo, de quantas maneiras distintas eles poderiam sentar? É uma questão de análise combinatória. Então, vejam, se nós não tivéssemos nenhuma restrição,
bastaria fazer a permutação dessas 6 pessoas, ou seja, 4 homens, 4 mulheres, mais 2 homens, dá um total de 6. Então, basta permutar esses 6 aqui. Então, ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eles trocariam de posição, que é exatamente 6 fatorial. Lembrando, 6 fatorial é o produto dos números naturais de 6, 5, 4, 3, 2, 1, 720 maneiras. Então, se nós não tivéssemos nenhuma restrição, essa seria a resposta. Portanto, já posso anular essa aqui, porque nós temos uma restrição. Os homens não podem ficar juntos. Então, vejam, é aquela questão tradicional de outras bancas também. Nós vamos excluir aqueles casos em que os 2 homens estão juntos. E eu vou chamar de homem 1, homem 2. Então, eles estão fixos nessa posição aqui. O primeiro homem à esquerda, o segundo homem à direita. Então, isso aqui funciona como se fosse uma única pessoa. Como nós temos aqui 4 mulheres e um bloco de 2 homens que formam 1, eu tenho permutação de 5, onde esses 2 homens estarão sempre juntos, mudando somente a posição. Então, ficaria assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui estariam os 2 homens que mudariam de posição. Então, tenho 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 2 vezes 1, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120 maneiras. Essas 120 maneiras não interessam. Sempre tem 2 homens juntos. Só que eles podem estar nesta posição diferente. O homem à esquerda, 2, o homem à direita, 1, que é uma posição diferente dessa aqui, correto? Logo, nós temos aqui mais 120 maneiras, que não interessam. Então, nós temos, na realidade, desses 720, nós temos que tirar 120, 120, onde os homens estão sempre juntos, nessa posição H1, H2, ou H2, H1. Então, nós temos, então, 720, que nós já tínhamos calculado anteriormente, que é o total, já tínhamos eliminado, menos 720, 120, menos 720, que dá exatamente 480 maneiras, alternativa letra B. É uma questão de contagem bem diferente das questões que estão sendo cobradas em outras bancas. Questão 13. Uma bactéria alterada geneticamente duplica seu volume a cada hora. Então, tem uma bactéria, a cada hora duplica, multiplica por 2. Se uma única bactéria ocupa todo o volume de um recipiente, que não tem o valor, em 64 horas, em quantas horas 2 bactérias ocupariam todo o volume de outro recipiente, inicialmente vazio, de iguais dimensões? Logicamente, vai ser menor do que 64 horas. As alternativas confirmam. Então, vejam, eu vou fazer aqui um gráficozinho aqui. Então, tenho, vejam, hora 1, hora 2, hora 3, hora 64, que é a primeira bactéria. Então, a primeira bactéria começa com 1 e vai dobrando. Então, aqui vai ficar 2, e aqui as 2 outras também dobram. Então, fica 2 nesse primeiro caso e 4. Na segunda hora, acontece a mesma coisa. Aqui duplica, fica 4. Aqui duplica, fica 8. Na terceira hora, isso aqui duplica, fica... Deixa eu mudar a caneta. Duplica, fica 8, e aqui fica 16. Vocês estão observando que sempre na hora anterior, no segundo caso, fica igual à hora posterior do primeiro caso, que é exatamente uma bactéria. Então, olha, 2, 4, 4, 8. Então, vocês estão observando que aqui fica sempre igual. Ou seja, na hora 2, a bactéria, no segundo caso, tem 8 e aqui tem 4. Na terceira hora, aqui tem 8, aqui tem 16, que é exatamente esse valor aqui, esse 8
é igual a esse 8 aqui. Então, nós podemos concluir que, após 64 horas da bactéria, uma única bactéria, eu tenho aqui X. E aqui vai ter X aqui. Esse segundo caso aqui, em que hora que vai estar? Exatamente uma hora antes, 63 horas. Portanto, após 63 horas, esse segundo caso, as duas bactérias terão o mesmo valor da primeira, que é em 64 horas. Então, a alternativa correta é exatamente a letra A. Questão 14. Durante uma obra, os 6 funcionários da empresa contratada foram combinados em 2 equipes de 3 funcionários cada. De quantas formas diferentes a empresa consegue fazer essa combinação? Na realidade, está perguntando quantos componentes, de quantas maneiras eu posso compor um grupo de 3 funcionários. Porque a pergunta é, combinado em 2 equipes de 3 funcionários. Então, desses 6 aqui, eu tenho que formar equipes de 3. Quando a gente fala num problema de análise combinatória, problema de equipe, a ordem não importa. Tanto faz ser o funcionário A, o Antônio, o Benedito e o Carlos, eles formam uma equipe de 3. Se eu mudar aqui para Carlos, Benedito e Antônio, eles formam a mesma equipe, porque a ordem dos elementos não importa. Portanto, eu tenho um problema de combinações simples. De que forma? Combinações de 6 pegando 3 funcionários. Lembrando, combinação de N elementos reunidos de 3 em 3, de N em N, eu tenho exatamente essa formulazinha. Combinação de N elementos, P a P, que vai ser N fatorial dividido por P fatorial, que é esse segundo índice, multiplicado por N menos P. Então, aplicando essa fórmula aqui, eu tenho exatamente N, no caso aqui, é 6, ou seja, total de funcionários, e o P, que é a quantidade de funcionários de cada equipe, vai ser 3. Então, combinação de 6, 3 a 3, que é 6 fatorial, dividido por 3 fatorial, 6 menos 3 fatorial. Desenvolvendo 6 fatorial. Aqui sempre é aquela dica. Desenvolva o maior fatorial até chegar no menor para simplificar. Então, 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. E aqui dá 3 fatorial. Esse 3 fatorial no numerador, no denominador, posso simplificar aqui porque dá o mesmo número. 3 vezes 2 dá 6, vezes 1 dá 6. Então, posso simplificar esses fatores aqui por 6. Então, restou exatamente 5 vezes 4, 20 formas diferentes. Letra A. Questão também de análise combinatória. Questão número 15. Esta questão é uma questão recorrente em concursos públicos. Sempre está sendo cobrado e sempre nós devemos utilizar, para facilitar o visual, o diagrama de Venn. Um laboratório farmacêutico está desenvolvendo um novo medicamento contra a enxaqueca. Já na fase de teste foram registrados 2 efeitos colaterais. Então, nós temos aqui 2 conjuntos, náuseas e dores no estômago. Informações. Das pessoas que participaram do teste, 80 pessoas relataram ao menos um dos efeitos colaterais. Ou seja, o total desta pesquisa aqui é 80 pessoas. 30% daqueles que relataram efeitos colaterais tiveram os 2 efeitos, náuseas e dores no estômago. E o terceiro, a quantidade de pessoas que indicou apenas dores no estômago ultrapassa em 18 a que teve apenas náuseas. São aqueles que tiveram
um ou outro. Dessa forma, podemos afirmar que o número de pessoas que apresentaram apenas náuseas. Então, vejam, diagrama de Venn, dois conjuntos, porque nós temos aqui os efeitos colaterais, náuseas à esquerda e dores no estômago à direita. Vamos colocar os dados. Sempre nós temos que procurar colocar a intersecção, aqueles que sentiram dores, náuseas e dores no estômago, ou seja, os dois simultaneamente. Bom, primeiramente vamos pegar essa informação aqui. O total de pessoas é 80, 30%. Aqui nós temos a informação da intersecção, daqueles que tiveram efeitos náuseas e 30% relataram efeitos colaterais, os dois efeitos. Então, 30% de quem? De 80. Lembrando, 30% eu posso colocar direto 0,3 vezes 80. Portanto, 0,3, que é o 30% vezes 80, dá 24. Então, tenho 24 tiveram náuseas e dores no estômago. Então, estão na intersecção. Agora, vamos para a informação seguinte. A quantidade de pessoas que indicou apenas dores no estômago ultrapassou em 18 que tiveram apenas náusea. Eu não tenho aqueles que tiveram náuseas, apenas náuseas. Eu vou chamar de X. Então, X vai estar aqui à esquerda. Somente náuseas. E que tiveram somente dores no estômago, ultrapassa em 18 esse valor do X. Então, X mais 18. Pronto. Não temos nenhum indivíduo que não teve nenhum sintoma. Então, não tem nenhum fora desses dois círculos. Somando, esses dados aqui são todos excludentes. X, 24, X mais 18. Então, eu tenho aqui X mais 18 mais 24, eu tenho que dar o total. Somando aqui, eu tenho 2x e passa o 18 e o 24 para o segundo membro. Então, fica 2x, 80, menos 18, menos 24, que dá exatamente 38. Então, efetuando isso aqui com cuidado, 38. 2x igual a 38, onde x são aqueles que tiveram somente náuseas. Então, tenho 38 dividido por 2, que dá exatamente 19. É exatamente o que o exercício está solicitando. Quantas pessoas tiveram somente apenas náuseas? Resposta 19. Letra D. Então, essas são as 5 questões do concurso para professores do Instituto Federal São Paulo. Próximas videoaulas colocaremos outras provas, questões de matemática. Se você estiver interessado, vejam na descrição dessa videoaula 20 provas que foram aplicadas no ano de 2023, 2022 e anos anteriores pelo Instituto Federal São Paulo para professores deste instituto. Gostaram? Façam a sua inscrição no canal, ative o sininho para que vocês continuem recebendo as notificações das nossas videoaulas para este concurso do Instituto Federal São Paulo para professores. Gostaram? Não esqueça de dar aquele like. Continue no canal, cliquem na playlist Banca Instituto Federal São Paulo. O link está na descrição desta videoaula. E, se possível, colaborando com o meu canal, compartilhe com seus amigos professores para que façam esse concurso e conheçam as videoaulas no meu canal, que são todas videoaulas gratuitas. O que vocês podem fazer colaborando monetariamente é clicar no link Valeu Demais e, conforme diretrizes do canal do YouTube, fazer uma colaboração monetária. Ou então, na descrição desta videoaula, nós colocamos a chave Pix para aqueles que quiserem colaborar
espontaneamente com qualquer valor. Agradecemos a colaboração, um grande abraço e até as próximas videoaulas para o concurso de professores do Instituto Federal São Paulo.